Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o Teodidatas e este aqui é o curso Teodidatas de Grego do Novo Testamento, o curso de grego aqui do canal. É um curso totalmente gratuito, você tem acesso às aulas pelo YouTube e você também pode baixar o material didático do curso clicando no link que vai estar aqui na descrição, fazendo um cadastro na plataforma da ConnectHS. O cadastro, o acesso ao material didático é gratuito, apenas se você tiver interesse num certificado, curso valendo como curso livre, certificado que vale como horas complementares, aí você tem essa opção de adquirir o curso no sentido de receber um certificado, tá? Mas o curso em si ele é totalmente gratuito. No momento que eu estou gravando essa aula aqui, ela está indo ao ar dia 25 de março, quinta-feira, o curso de grego é a única iniciativa que eu estou mantendo no Teodidatas, tá? Mas por um compromisso com as pessoas que estão fazendo o curso, né? Mesmo que elas não tenham pago, a maioria não pagou, muito poucas pessoas adquiriram o certificado, então não é por uma questão financeira também, né? Mas mais por um compromisso com as pessoas que estão aí acompanhando, fazendo o curso, né? Na plataforma nós temos aí mais de 150 pessoas inscritas, então presumo que pelo menos 150 pessoas aí em algum momento baixaram o material didático do curso. E os vídeos também têm mantido uma boa média de visualização, né? Mesmo o vídeo recém-lançado chega rapidamente na casa das 100 visualizações, então isso dá a indicação de que está havendo engajamento com as aulas, né? Por questões pessoais mesmo, eu estou diminuindo bastante o ritmo dessas atividades, especialmente no YouTube, né? Tanto que no Direito Sem Juridiquês eu estou sem vídeo há bastante tempo, e aqui no Teodidatas até os vídeos dos Salmos, por exemplo, eu interrompi, eu parei por um momento, pelo menos, né? Por algum tempo, mas as aulas do curso aqui eu vou me esforçar para manter, tá bom? A gente está na segunda etapa, ou no segundo módulo, no módulo avançado do curso. Então, se você quiser assim uma introdução bem básica ao grego do Novo Testamento, as 15 primeiras aulas são suficientes. Mas se você quer aprofundar um pouquinho mais, né, quer começar a trabalhar com análise sintática e quer se aperfeiçoar, quer se aprofundar um pouquinho nas conjugações verbais, que são a parte mais complicada de qualquer língua, não apenas do grego do Novo Testamento, então este segundo módulo, vamos dizer assim, é para você, tá? Esse módulo avançado. Até aqui, nesse módulo avançado, nós já fizemos a análise sintática e a tradução de 1 João 1 e 2. Lembrando que o foco do nosso curso é mesmo a primeira carta de João. O subtítulo do curso é Contemplando o Logos de Deus na primeira carta de João. Além da questão linguística, nós temos uma ênfase cristocêntrica, então, no curso. Essa é a ênfase teológica, a ênfase espiritual de toda a atividade de exegese que a gente vai realizar aqui na análise sintática. Mas como nas duas aulas anteriores, no verso 1 e no verso 2 do capítulo 1 da primeira carta de João, apareceram alguns verbos no auristo e no perfeito. Também apareceu o verbo eimi, o verbo ser, no imperfeito, na terceira pessoa do singular, do imperfeito, do indicativo. Então eu achei por bem ir mesclando, né? E agora a gente aprofundar um pouquinho com os verbos, tá? Eu até tinha mencionado em estudar o auristo e o perfeito, porque eles tinham aparecido mais ali nos primeiros versos. Mas ao montar a aula, obviamente eu me dei conta que seria importante, antes de estudar até o auristo, estudar o imperfeito, em razão do padrão, né, da padronização da forma como são construídas as conjugações verbais desses tempos que no indicativo tem uma conotação passada, né? Então, o imperfeito, o auristo e o perfeito no indicativo
são verbos com uma conotação pretérita. Eles têm aquela ênfase no estado da ação, né, uma ação contínua, interrompida, imperfeito, uma ação pontual, auristo, uma ação passada que permanece produzindo efeitos, o perfeito. Então, eles têm essa questão, essa ênfase, mesmo no indicativo, essa ênfase na qualidade da ação, no estado da ação, mas, como a gente já conversou, né, no como, em vez de no quando, mas no indicativo eles têm essa conotação de quando também. Então, aqui a gente está trabalhando os 3 tempos pretéritos no indicativo na voz ativa, tá? Na voz ativa. Será que não aparece a minha aqui? Na voz ativa, tá? Isso é importante também. A voz passiva é um outro padrão de construção, tá? Mas a gente vai construindo por camadas, né? A gente vai assimilando o conhecimento por camadas. A gente trabalhou primeiro com o presente ativo do indicativo, lá na aula 14. Agora a gente vai acrescentar alguns padrões adicionais, também na voz ativa do modo indicativo, o imperfeito, o auristo e o perfeito, e à medida que o curso for avançando, nós vamos acrescentando mais informações, mais conjugações, mais tempos verbais. Tá bem? Vamos lá então, algumas observações iniciais. Nós já vimos na aula 14, então se você precisar retomar um pouco o conteúdo, volte para a aula 14, especialmente no que diz respeito ao estado da ação dos verbos, né? A qualidade da ação dos verbos, essa característica básica dos verbos no grego do Novo Testamento, no grego e no grego do Novo Testamento em especial. Tá? Mas nós vimos ali na aula 14 que nós temos basicamente 2 conjugações verbais no grego. A primeira, que é a conjugação em ômega, e foi apresentado o verbo pisteuo, terminado em ômega, como o paradigma para a primeira conjugação, e a segunda, que são os verbos terminados em mi, né? Mi, iota. E foi apresentado o verbo eimi como padrão, pelo menos ali para o presente do indicativo, para a primeira conjugação. O que acontece? Qual é a questão que envolve o verbo eimi? O verbo eimi é um verbo muito importante, é o verbo ser, estar, existir. Sendo mais preciso, né? Sou, estou ou existo. O verbo eimi é um verbo muito importante. Não tem como a gente estudar grego do Novo Testamento, não tem como a gente estudar verbos do grego do Novo Testamento e não estudarmos o verbo eimi. Mas o problema é que o verbo eimi, primeiro, é um verbo irregular. Então a própria conjugação dele, ela é irregular, ela tem, melhor dizendo, um paradigma, mas ela, em determinados momentos, acaba fugindo do paradigma se nós formos comparar com outros verbos terminados em mi. Tá? E outra questão a respeito do verbo eimi é que ele é um verbo defectivo. Essa é uma das características desse verbo como um verbo irregular. Um verbo defectivo é um verbo que não tem todas as conjugações. Então a gente vai perceber isso aqui já nessa aula. Por quê? Porque o verbo eimi, ele não tem o tempo perfeito. Ele também não tem o tempo auristo. Não ter o tempo perfeito é uma coisa evidente, né? Algo inerente ao próprio verbo, né? Uma ação pontual no passado que permanece produzindo efeitos, né? Enfim, não faz muito sentido. É mais fácil você, se você precisa denotar isso com essa noção de estado, né? De ser, de existir, você usa o verbo no presente. Tá? Então, é mais uma questão da própria índole da língua, da própria índole do verbo, não ter o verbo eimi no perfeito. Assim também, você não tem o verbo eimi na voz passiva, desculpa, ele só existe na voz ativa. A gente ainda não vai estudar a voz passiva, mas o verbo eimi não existe na voz passiva, nem na média, por um motivo evidente também, né? A voz passiva, na voz passiva, alguém é o paciente da ação, é quem recebe a ação. Como que você vai receber a ação de existir? Apenas numa perspectiva teológica da
da compreensão de que Deus nos dá e nos mantém a vida, né? Mas isso não se reflete exatamente nessa estrutura linguística, na estrutura da linguagem, tá? Então, o que a gente percebe a partir daí? Que nós vamos ter que acrescentar algum outro verbo terminado em mi para aprofundar o estudo dos verbos, tá? Mas nós não vamos fazer isso agora para não deixar o conteúdo ainda mais extenso e mais complicado. Vamos fazer tudo com bastante calma, bem tranquilos, tá? Outra característica, e isso vai refletir no nosso estudo também, é que quando nós estamos falando do tempo auristo e do tempo perfeito, nós temos o primeiro auristo e o segundo auristo, e o primeiro perfeito e o segundo perfeito. Não se preocupe que isso não tem nada a ver com o tempo em si, com a qualidade da ação em si, tá? Então, o sentido sintático, o sentido gramatical, é o mesmo para o primeiro auristo e para o segundo auristo, para o primeiro perfeito e para o segundo perfeito. A diferença é que no primeiro auristo e no primeiro perfeito, o radical do verbo permanece inalterado em comparação com o presente, tá? Já no segundo auristo e no segundo perfeito, existe uma alteração do radical do verbo em comparação com o presente. Eu preciso só enfatizar isso aqui, já deixar essa informação registrada, mas nós ainda não vamos estudar, não vamos trabalhar o segundo auristo e o segundo perfeito, porque o verbo pistelwo, que nós vamos utilizar, é um verbo que está no primeiro auristo e no primeiro perfeito, tá? Que forma o primeiro auristo e o primeiro perfeito. Ele não tem essa alteração do radical. Então, aqui nós não temos nenhuma dificuldade. Mas alguns verbos que nós estudamos já em 1 João 1:1, o verbo, se eu não me engano, o verbo theorel, tá? Ele é um verbo que forma o segundo auristo e o segundo perfeito, tanto que aparece lá o segundo perfeito, embora eu não me lembro se eu destaquei isso na análise sintática. Se eu não destaquei, eu não quis trazer uma informação mais complexa, mas eu acho que talvez eu tenha feito isso, eu não estou lembrado agora. Bom, enfim, só para acrescentar essa informação, e aí depois nós vamos considerar esses verbos do segundo auristo e do segundo perfeito. A terminação, não só a terminação, né, mas a lógica de formação do início do verbo e a terminação, ela vai obedecer a um determinado padrão. Só que você vai ter essa situação que o radical do verbo vai mudar, tá bom? Outra questão importante é que nós estamos aqui estudando o modo indicativo e a voz ativa. Não estamos estudando ainda a voz passiva e não estamos estudando ainda os outros modos, o subjuntivo, o particípio e o imperativo, tá? Uma outra coisa a respeito do verbo emi. É bom eu já registrar isso aqui para quando aparecer depois na tabelinha eu não me esquecer. É que o imperfeito do verbo emi, o verbo emi é um verbo defectivo, né, como eu já mencionei. O imperfeito do verbo emi também faz as vezes do ponto de vista gramatical do auristo, tá? Então, quando você tem o imperfeito do indicativo do verbo emi, você pode traduzir tanto no pretérito imperfeito quanto no pretérito perfeito para o português, no modo indicativo, né? Então você vai tanto poder traduzir, por exemplo, se estivermos falando da primeira pessoa, do singular, você vai tanto poder traduzir por fui como era, tá? Eu fui ou eu era. Então, essa é uma observação importante, tá? E eu também já mencionei que no indicativo, esses tempos, o imperfeito, o auristo e o perfeito, lembrando que nós também temos o mais que perfeito, que se encaixa nessa classificação, mas eu não quis trazer o mais que perfeito agora para não agregar maior complexidade ainda. O imperfeito, o auristo e o perfeito são tempos passados no indicativo, né? E uma característica desses tempos passados é o acréscimo vocálico, acrescenta-se uma vocal no auristo e no imperfeito, e um acréscimo silábico, acrescenta-se uma sílaba no perfeito antes do radical, tá? Para deixar isso bem claro,
Na tabelinha aqui com as conjugações, eu destaquei o acréscimo silábico ou vocálico em azul e a terminação própria em vermelho, tá? Mas antes, só para a gente retomar, vamos lembrar aqui, ó, vamos lembrar as pessoas, né? Não custa nada a gente lembrar as pessoas do pronome pessoal. A primeira pessoa do singular, ego, segunda pessoa do singular, si, terceira pessoa do singular, autós, autê, autó, masculino, feminino e neutro. Primeira pessoa do plural, remeis, segunda pessoa do plural, rimeis, terceira pessoa do plural, autói, autai, autá. Lembrando que você não precisa colocar a pessoa antes do verbo, tá? No grego, no português também não, e no grego ainda mais, tá? No grego, quando você tem só o verbo, assim, por exemplo, o verbo pisteuo, ou melhor, pisteuo, você já pode, inclusive se quiser, traduzir como eu creio. Se você traduzir como creio, também resolve, né? Mas você pode pressupor o pronome, tá? Muitas vezes na tradução você vai precisar fazer isso. Não necessariamente, porque o português também, a simples conjugação do verbo já indica a pessoa, né? No inglês, por exemplo, aí isso vai ser necessário na maioria dos verbos, né? E das conjugações, tá? Mas então vamos lembrar o verbo crer, ou o verbo creio, né? Porque o padrão básico é o pisteuo, primeira pessoa do singular do presente ativo do indicativo. Vamos lembrar o verbo crer no presente ativo do indicativo, né? Então vamos lá, não vou ficar mencionando as pessoas aqui, né? Se for só para o padrão de flexão, mas está implícito que é primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, ego, si, autó e assim por diante, tá? Pisteuo, pisteueis, pisteuei, pisteumen, pisteuete, pisteuusi. Perceba que o radical do verbo é o mesmo e não se altera, só se alteram as terminações. Eu poderia até ter destacado elas em vermelho aqui, como eu vou fazer na próxima tabela, tá? Então é um verbo bastante regular. O verbo eimi, como nós podemos notar na própria declinação dele aqui, ou na própria conjugação, desculpa, declinação a gente usa para nomes, né? Como nós podemos notar na própria conjugação do verbo, no presente ativo do indicativo, o radical dele é irregular, né? Ora temos o iota, ora não temos, né? A gente poderia entender que o radical está restrito ao épsilon, mas não é exatamente isso, tá? Então vamos lá, vamos para o verbo eimi. Eimi, ei, esti ou estim, né? Nós temos um ni eufônico ali, dependendo da palavra que vem na sequência. Esmen, esté e eisim, ou eisi. Note que o padrão, se você for comparar, né, especialmente do plural, ele é bem evidente, né? Nós temos a terminação men na primeira pessoa do plural, a diferença é que no verbo pisteuo tem um ômicron antes, né? Nós temos a terminação te, com um épsilon antes no verbo pisteuo, mas é o mesmo padrão, e nós temos essa terminação si, sigma iota, né? E isso aqui, esse tipo de padrão é muito importante você perceber, isso ajuda na memorização, isso vai ajudar você a construir também o conhecimento, né, à medida que nós formos acrescentando novos padrões de conjugação, né? À medida que nós formos agora acrescentando mais tempos na voz ativa do modo indicativo. Então, agora vamos especificamente para o verbo pisteuo no modo indicativo, na voz ativa. Olha aqui, eu repeti aquela coluna do meio, inclusive agora destacando em vermelho, o que eu disse que eu poderia ter feito na tabela anterior, né? Eu repeti a coluna do presente, onde a gente tem o radical e as terminações, tá? Note que em todos os tempos, seja no imperfeito, seja no auristo, seja no perfeito, o radical se mantém. Por isso nós temos aqui um verbo regular, bem tranquilo,
e por isso é que nós temos o primeiro auristo e o primeiro perfeito. Tá? O radical do verbo se mantém, o radical do verbo não se altera. Tá bom? Agora, para o imperfeito e para o auristo, nós temos uma característica básica, que é o acréscimo de uma vogal, como eu mencionei. Tá? Então nós acrescentamos o epsilon em cada uma das conjugações aqui. Percebeu? Está aqui em azul. No perfeito, nós acrescentamos uma sílaba inteira. Então, é não só mais o epsilon, mas pi e epsilon. P, pepistelka, pepistelkas, né? E assim por diante. Tá? Então, primeira característica importante. Tá? Outra característica importante que você vai notar antes da gente trabalhar, você pode notar antes da gente trabalhar as conjugações propriamente. O auristo se caracteriza pelo acréscimo do sigma após o radical. Percebeu aqui? E uma outra característica do auristo é o alfa, tá? Que não está presente. Se você anotar o presente e o imperfeito, você não tem alfa na conjugação, nem o sigma. Então, para formar o auristo, nós temos o sigma e o alfa. Claro que não é em todas as conjugações, né? Em todas as conjugações, porque a terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do singular você vai ter um epsilon, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? A mesma coisa, ou quer dizer, algo bem parecido no perfeito. A característica, ou a consoante característica do perfeito na terminação é o kappa, tá? Enquanto no auristo é o sigma, no perfeito é o kappa. E aqui também é aquela característica do alfa, ó, inclusive reproduzindo o padrão, tá? Está presente, ó. Então, sigma alfa, kappa alfa, sigma alfa sigma, kappa alfa sigma, sigma epsilon, kappa epsilon. Percebeu? Então, vamos dizer assim que, grosso modo, né? Se você memorizar o padrão do auristo, você memorizou o padrão do perfeito. Basta trocar a vogal pela sílaba inteira no começo e basta trocar o sigma pelo kappa no final. Tá bom? Grosso modo. Por isso é importante estudá-los juntos também. Tá bom? O imperfeito já mantém apenas aquela característica da vogal inicial, né? Do epsilon inicial ali. Tá bom? Então, vamos lá. Agora sim vamos conjugar o imperfeito. Episteuon, ou melhor, episteuon, episteues, episteue, ou episteuet, dependendo da palavra que vier depois, né? Temos um tal eufônico aqui. Episteuomen, episteuete, episteuon. Algumas observações. Note que temos um padrão bem diferente aqui na primeira pessoa do singular, que é o omicron ni, mas esse verbo é ambíguo, né, nessa conjugação aqui, quanto à primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Tá? Isso você nota no pretérito perfeito do português, por exemplo, na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa do singular. Né? Mas aqui no grego, no imperfeito, é na primeira pessoa do singular com a terceira pessoa do plural. Mas é uma ambiguidade, isso é normal, acontece na língua, né? Agora, se você for comparar, né, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular, você vai notar o seguinte: a terminação é quase a mesma, apenas que cai o iota. Tá? Então, a terminação da segunda pessoa do singular no presente é eis, e no imperfeito é es. Epsilon iota sigma, epsilon sigma. Tá? E no presente, na terceira pessoa do singular, desculpa, ei, né? E aqui nós temos só um e ou um et, dependendo da palavra que vier depois, né? Um tal eufônico, como eu já mencionei. Então veja que existe uma relação, né? Não é difícil de fazer uma assimilação. No material escrito, na apostila, eu recomendei que você fizesse essas análises por si, é que eu estou ajudando você a fazer isso. Tá? Agora, a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural,
Note que a terminação é exatamente a mesma. Então a única diferença do presente para o imperfeito é o epsilon inicial. Tá? E aí na terceira pessoa do plural já vai haver uma diferença mais significativa, na verdade, porque ela reproduz a primeira pessoa do singular. Tudo bem? A gente tem que ir notando essas questões, né? A gente já viu o sigma e o alfa, né, como uma característica básica do auristo, e aqui a gente vai notar também, né, o sigma como uma característica, o sigma final como uma diferenciação da segunda para a primeira pessoa do singular, né, mais ou menos como a gente tem no português, se a gente quiser fazer uma comparação, né? Não, no português depende do verbo, né? Eu creio, tu crês. Não. Acho que não funcionou a minha comparação. Vou ter que formular ela melhor. Esquece. Tá? Na terceira pessoa, nós temos a característica do epsilon, né? Sem o iota. Né? Então, como que uma reprodução do imperfeito, mas com o sigma. Né? A gente poderia pensar assim. Tá? No auristo, na primeira pessoa do plural, a gente tem essa terminação man característica, assim como na segunda pessoa do plural a gente tem a característica da terminação t, né, tal epsilon, e na terceira pessoa do plural nós vamos ter o ni como uma característica, tá bem? O ni que já estava presente aqui, né? Enfim, formas da gente ir fazendo alguma assimilação, tá? No perfeito a gente vai ter será que eu fiz? Agora eu não estou lembrado se eu conjuguei no perfeito. Vou conjugar no auristo, por via das dúvidas, e depois passo a conjugar no perfeito, antes de fazer as observações adicionais. Tá? Episteusa, episteusas, episteuse ou episteuset. Né? Episteusamen, episteusate, episteusan, conjugação no auristo. Agora vamos para a conjugação do perfeito, lembrando, modo indicativo, voz ativa. Tá? Pepisteuca, pepisteucas, pepisteuque, pepisteucamen, pepisteucate, pepisteucasi. Então aqui, o que eu observei para o auristo, se você trocar o sigma pelo kappa e trocar o epsilon por um p, né, pi epsilon, são as mesmas observações, certo? Mas vamos fazer de novo, né? Um sigma aqui como a diferenciação da segunda pessoa do singular para a primeira pessoa do singular, né? Esse epsilon aqui como uma característica da terceira pessoa do singular, a terminação man como característica da primeira pessoa do plural. Lembre que isso vem desde o presente, ó, tá? Essa terminação man. A terminação t também como uma característica da segunda pessoa do plural, tá? E aqui essa terminação si, né, que retoma uma característica da terceira pessoa do plural no presente, tá? Veja aqui, ó, usi, casi. Então você tem o kappa e o alfa característicos do perfeito, né? E o sigma e o sigma e o iota, que são uma característica da terceira pessoa do plural do presente do indicativo, tudo na voz ativa, lembrando, né? Tá bem? Então essas observações aí para tentar auxiliar você a memorizar essa tabelinha, tá? Depois nós vamos ter o mais que perfeito, que é formado em cima do perfeito, né? E com isso a gente encerra os tempos passados, os tempos com esse sentido pretérito do modo indicativo. Aí a gente tem ainda a voz passiva, a gente tem o padrão do futuro, né? A gente tem os outros modos. Então, é bastante conteúdo para estudar nos verbos. Por isso a gente precisa ter muita paciência, tá bom? A vantagem é que o nosso estudo de 1 João até aqui não exigiu
um conteúdo ainda muito grande, né, de conhecimento dos verbos. Claro que já teve voz passiva também ali, mas tenha paciência, tá? Tenha paciência que a gente chega lá, tá? E agora o verbo eimi. A observação que eu tinha feito já, né? O verbo eimi, ele só tem no sentido passado, né, no indicativo, o tempo imperfeito, desculpa. E o imperfeito do verbo eimi também pode ter o sentido do auristo, tá bom? Então vamos lembrar novamente o presente do indicativo. Eimi, ei, estim, esmen, esté, eisim. Agora veja que é uma conjugação significativamente irregular, inclusive porque ela pode ter mais de uma forma em algumas pessoas, tá? Então, na primeira pessoa do singular, o imperfeito ativo do indicativo, não precisava nem lembrar que se trata da voz ativa, porque não vai ter a voz passiva, mas enfim, como uma ressalva importante, e isso você vai encontrar também nos léxicos analíticos, né, porque afinal de contas você precisa da análise sintática completa da palavra, né? Você vai ter en, e ou emen. Então, etani, apenas o eta, né, com espírito fraco e acento circunflexo, ou emen, e aí o circunflexo virou um acento agudo aqui, inclusive, tá? Então são essas três possibilidades no imperfeito do indicativo da primeira pessoa do singular, do verbo eimi, tá? Segunda pessoa do singular, nós vamos ter es ou esta. Veja que você pode ter ou um eta e um sigma, ou um eta, um sigma, um tal e um alfa, né? Ou só es ou esta, acrescentando um tá ali, certo? Vamos buscar ali, ó, veja que não tem muita relação com o imperfeito do verbo pisteu, nenhuma na verdade, né, até aqui. Então veja que, quer dizer, tirando o ni, né, o ni ali na primeira pessoa, tem, se você pensar só no sigma, né, o sigma na segunda pessoa, agora o esta já não. O esta já é bem diferente. Então a gente até consegue buscar um padrão, né? O ni aqui e o sigma aqui, eles aparecem aqui, embora a gente tenha essas outras terminações aqui ainda com o ni, né? Emen, e esta, o sigma está aqui, mas tem um tá ali depois, né? Então veja que é bem peculiar, bem característico, né? E aqui na terceira pessoa do singular, nós temos uma conjugação que é ambígua com uma das formas da primeira pessoa do singular, en. E essa aqui já apareceu lá em João 1:1, né? 1 João 1, João 1 também, né? Enarcre, enarcre, o en ali é uma preposição, mas enarcre, enhologos, é esse verbo aqui, e lá em 1 João 1:1, ro en arche, né? Não, desculpa, não é isso, é ro en ap arches, né? O que era desde o princípio, então é o verbo en aqui, ro en, aí sim o verbo era, terceira pessoa do singular do imperfeito ativo, né, do verbo eimi, ro en ap arches, arche no genitivo, né? Vamos lembrar disso, tá? Então, esse verbinho aqui já apareceu exatamente com essa conjugação lá no primeiro verso que a gente estudou, tá? Depois, a primeira pessoa do plural, hemen ou hemetha, tá? Aqui a terminação man é uma característica da primeira pessoa do plural, né? Isso já facilitou um pouquinho a nossa vida, mas você vai ter uma irregularidade aqui, porque o man pode virar metha, né? Então, precisamos saber lidar com isso, tá? Pode aparecer, tá? Depois, ete ou este na segunda pessoa do plural. Aqui o padrão permanece
né, que é o padrão tau epsilon, só que você pode ter um sigma antes da terminação também, tá? E na terceira pessoa do plural, esan. Aí aqui nós vamos ter uma terminação que é característica do auristo e não do imperfeito na primeira conjugação, perceba? Então, para a gente memorizar o verbo eimi, ele tem algumas peculiaridades, ele agrega um pouco de dificuldade, tá? Essa análise que eu fui fazendo, essas comparações, elas tiveram o objetivo de tentar auxiliar você na memorização, mas esse é um verbo muito importante, a gente precisa saber, a gente precisa dominar. A vantagem, se é que a gente pode dizer assim, é que você não precisa memorizar todas as formas pretéritas dele, né? Basta memorizar o imperfeito do indicativo, tá bom? Mas ainda tem os outros modos, calma. Outra coisa que eu acho que eu não mencionei anteriormente é o seguinte: nós já vimos que a característica do imperfeito e do auristo, desses tempos passados, mais simples, podemos dizer assim, é um acréscimo vocálico, né? Aqui o acréscimo vocálico passou despercebido, porque na verdade a gente já tem um epsilon no radical do verbo no presente. Então nós acrescentamos mais um epsilon, o que aconteceu? 2 epsilons igual a um eta. Lembra que o epsilon é a vogal breve e o eta é a vogal longa, equivalente ao nosso e. Assim também o ômicron é a vogal breve e o ômega é a vogal longa, equivalente ao nosso o. Então, um único e mais um único e, um e breve mais um e breve, né? Um epsilon mais um epsilon, nós temos um e longo, um eta, um e de 2 tempos. Tá? Então é por isso que o epsilon do presente do indicativo do verbo emi virou eta aqui no imperfeito do indicativo. Tá bom? Essa observaçãozinha é importante para você conseguir aí entender um pouco do que está acontecendo nessa segunda tabela, que também é bastante irregular, eu reconheço. Tá certo? Encerramos esta aula. Eu achei que ia ser uma aula curta, mas ela foi para quase 40 minutos, né? Porque eu não quero simplesmente jogar um padrão de terminações e dizer para você decore, né? Eu quero acrescentar essas informações importantes, informações contextuais, informações da língua, e eu quero trabalhar com você uma análise do que está acontecendo nesse padrão de flexão, tá? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso nessa aula. Lembrando que essa aula foi gravada e postada. Por hora, eu vou manter as aulas às quintas-feiras, mas eu não vou fazer as aulas ao vivo, tá? Tá um pouco difícil para mim isso, eu estou precisando dispor das noites um pouco melhor, para dispor melhor do meu tempo. Então eu consigo me organizar um pouquinho melhor gravando a aula num outro horário durante a semana e postando na quinta-feira à noite, às 20 horas, mantendo aquele horário padrão ali. A aula fica gravada, pode interagir pelo chat, pode deixar o seu comentário na aula, pode deixar o seu comentário na plataforma também, são maneiras que a gente tem para interagir. Tirando os alunos chegados, são vários, que têm o meu WhatsApp e podem interagir diretamente comigo pelo WhatsApp. Tá bem? Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de deixar o seu comentário, já mencionei, isso é sempre também muito importante, e de compartilhar esse vídeo, essa playlist. A playlist vai aparecer na tela final, a playlist vai estar na descrição do vídeo também, de compartilhar esse vídeo, essa playlist, com aquele seu amigo, aquele seu irmão em Cristo, que você sabe que tem o desejo de estudar o grego do Novo Testamento, e pode fazer isso aqui no Teodidatas de forma gratuita. Tá? Eu tenho ficado muito feliz com o retorno das pessoas que têm podido fazer esse estudo de forma gratuita aqui no canal. Algumas pessoas já disseram que inclusive estão realizando um sonho. Fico feliz com isso. Graças a Deus que posso disponibilizar disso. Eu sei que tem muitos cursos de grego no mercado hoje, tá? No mercado no sentido inclusive que são pagos, né? Certamente devem ser melhores do que os meus, do que o meu.
Certamente devem ser melhores do que o meu, porque são cursos de gente que tem até instrução formal em grego do Novo Testamento, em exegese, e eu não sou isso, eu sou um mero teodidata, né? Um autodidata, um teodidata no assunto. Agora que eu estou terminando uma graduação em teologia, né? A minha área de formação original é o direito. Mas, tranquilo, não estou aqui para competir com nenhum irmão em Cristo e, inclusive, certamente, se tiver contato com esses cursos e perceber a sua qualidade, posso até recomendar para quem quiser um estudo mais aprofundado, talvez. Enfim, o objetivo aqui não é competir, gente, tá? Eu não tenho nenhum tipo de intenção de competição e tenho certeza que esses irmãos aí que estão disponibilizando esse conteúdo de forma paga, eles também não estão competindo, eles estão cobrando por algo que demanda um esforço, e isso é totalmente compreensível, tá? Não tem nenhuma crítica a isso. Mas tem pessoas que não têm condição de pagar, e esses estão tendo acesso ao curso aqui. Eu lembrei também lembrei agora de um comentário de uma pessoa, uma menina, se eu não me engano, que orou a Deus dizendo que queria ter um curso, queria ter acesso a um curso gratuito de apologética, porque não tinha condições de pagar no momento. No dia seguinte encontrou a playlist de apologética aqui do canal, o webinário, acho que foi o webinário de apologética, tem as duas coisas, né? Encontrou o webinário de apologética aqui do Teodidatas. Eu fiquei assim, sem palavras. E ela agradeceu a todos, né, que participaram daquela empreitada, então eu vou mencionar por nome aqui o professor Vilibaldo, da Fabapar, 2 vídeos sobre a história da apologética, o professor Daniel Lourenço, que fez o encerramento do webinário, o meu amigo Alexandre Fernandes com a cosmologia quântica, e meu amigo meu amigo Tiago Severo, com a historicidade da ressurreição de Jesus. Eu acho que eu não esqueci de ninguém aqui. Fiquei muito tocado com esse comentário, assim como eu fico também com o comentário das pessoas que dizem que estão realizando um sonho de estudar grego com isso. É muito, muito mesmo significativo isso. Toda a glória seja dada ao nome de Cristo. Tá bem? Vou encerrar por aqui. Essa digressão foi um pouco comprida. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.